dor da semente é o parto da vida. Com alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. A nossa gatinha tá querendo participar. Não sei se vocês ouviram. Ouvimos. Deu certinho, tá? Gente, toda vez que eu começo a cantar, ela quer cantar junto também. Um sentimento me rodeia, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança.
amigos do Fé e Amor. Nós estamos aqui com a Lígia e o Ivan, trazendo para a gente a harmonização para os nossos corações, para o nosso ambiente íntimo. Vamos continuar ouvindo o casal. Vamos lá, vou aproveitar para tomar um golinho aqui. Isso. Eu tô vendo as mensagens no chat, gente, obrigada. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui novamente, né? Eu sonho que um dia eu vou ter até uma pessoa respondendo no chat para mim, sabe aquele povo chique? É assim. Eu tô cantando, tem alguém respondendo lá. Uma hora você vai ter uma assessora, ou um assessor. Que a Ivan também tá com as mãos ocupadas, né? Isso. Mas a gente agradece, a gente tá vendo tudo aqui, tá bom? Tá bom. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, o teu lar, mesmo que sangrem os teus pés. Segue sempre em frente, erguendo-te feito sol. Crê e trabalha sempre no bem. Confiante em ti mesmo e em Deus, tudo passa, tudo se renova. Mas o que vem do céu permanecerá, durará. É nova luz, vem de Jesus Cristo. Todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo. Todo amor, infortúnio maior é prosseguir, vivendo a privação da fé, sem perceber amor celeste que se irradia de cada um de nós. Eleva, pois, teu olhar e luta e serve, aprendi, adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Ergue tuas asas rumo ao céu azul. É nova luz, vem de Jesus Cristo. Todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo. Todo amor é Só um minutinho. Eu vi seus pés
Dá mais uma, viu, Lígia? Tá Ainda bom. podemos mais uma, tá, Ivan? Tô gostando de ver você cantando com a gente também. Ah, eu adoro. Ai, Deus protetor, aqui me ponho aos seus pés pra lhe falar. Pai, pequeno eu sou, mas seu amor me deu a chance de poder recomeçar. Por isso eu peço em oração que ilumine meu caminho de cristão, que eu jamais esqueça o que eu tenho nas mãos, a doutrina da consolação. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças pra fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão, levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças pra fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão, levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Tá mudo, Leni, tá mudo. Aí. Pronto. Muito bom. Para a gente preparar para a prece, se você quiser cantar mais uma, aí a gente já prepara. Passamos para a abertura Tá com a prece. Beleza. Pega a oração São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver
sinto abraçado por todos. Obrigado pelo convite e pelo carinho para que a gente consiga proferir as palavras dessa noite. Eu quero iniciar trazendo uma fala de Humberto de Campos, né? Ele nos traz uma linda história sobre o apóstolo Levi. O apóstolo Levi, ele é o evangelista Mateus, né? E Mateus, então, pergunta ao mestre se ele deseja que fosse escrito alguma coisa. E Jesus, sempre reticente, porque ele preferia que os seus ensinos estivessem gravados no coração de cada um de nós, porque ele acabou consentindo, então, que Mateus fizesse as suas anotações, que o Mateus escrevesse algo, né? Então, o Cristo disse que toda vez que sentíssemos saudade ou vontade de estar com ele, que nós, então, procurássemos os seus escritos, as suas memórias, as suas palavras. E assim, amigos, nós estamos aqui, reunidos nessa noite, né, em busca dessa sintonia com o nosso guia, em busca dessa sintonia com o nosso governador espiritual, para que nós consigamos recolher dele não apenas esses ensinos escritos, mas principalmente a vibração espiritual que ficou impregnada nas palavras então transmitida pelos seus apóstolos. E para que nós consigamos iniciar esse momento de estudo, de reflexão, eu quero primeiro relembrar esse trechinho que foi lido logo no início aí de Mateus. Ele vai servir de embasamento para o decorrer do estudo. Mateus, então, escreveu. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10 mil talentos. E a gente foi recorrer, então, aos evangelhos sinóticos, né? E a gente viu que essa passagem, ela faz parte especificamente do capítulo 18, do primeiro dos 3 evangelhos. E esse capítulo, ele é intitulado de O Maior no Reino dos Céus, o qual nos traz a lição do mestre que apenas entrará no reino dos céus aquele que fizer a vontade do Pai Celestial e que o homem, após morte, leva consigo todos os seus créditos e todos os seus débitos. Então, nós podemos fazer uma ligação dessa passagem do Evangelho de Mateus com outro trecho da sua obra que foi pensada pelo nosso codificador no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, a qual é intitulada A Parábola dos Talentos. Em resumo, a passagem é um pouco longa. A parábola dos talentos é aquela que diz que 3 servos receberam de seu senhor, quando este se ausentou do lugar. Um recebeu 5 talentos, outro 2 talentos, e o terceiro 1 talento. No regresso do senhor, os 2 primeiros devolveram os talentos duplicados, e as quantias foram entregues ao senhor. Mas o que recebeu 1 talento não entregou, pois enterrou o talento com medo de perdê-lo. Então, olha só, a parábola dos talentos, ela exprime os deveres que nos assistem.
que são os deveres materiais, os deveres moral e também os deveres espiritual. Não existe, gente, nenhuma pessoa neste mundo que não seja provido de um talento. Todos aqui nesse mundo têm algum talento. Então, vale frisar, entrar no reino dos céus significa o despertar da consciência, significa o despertar da nossa evolução espiritual, o desenvolvimento das nossas qualidades que o nosso Pai colocou em nós. E vejam que interessante, Kardec, quando ele estrutura o Evangelho segundo o Espiritismo, ele o faz de maneira bem didática, separando por temas. E ele consegue resumir de uma maneira muito clara a nossa responsabilidade com os bens que temos aqui no mundo. Então vamos recorrer lá ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, que é intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon. A passagem de Mateus diz: ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Bom, olha que interessante. Nas 3 passagens que eu estou destacando de Mateus, de Levi, tem pontos em comum. E aqui nesta em específico, eu vou destacar a palavra mamon, que é um termo derivado da Bíblia. E ele é usado para descrever a riqueza material, ou seja, a cobiça. E a lição que fica é uma indagação, uma reflexão que eu deixo aqui. O que estamos realizando com a nossa vida? Afinal de contas, a quem estamos servindo? A Deus? Ou estamos servindo a Mamon? Nessa reflexão, gente, como eu falei anteriormente, Mamon representará as nossas paixões inferiores, as coisas materiais supérfluas. E o que precisamos entender é que o espírito precisa viver em mundos materiais para desenvolver as suas potencialidades divinas que ele traz em si. Deus assim o quis. Ele impôs ao princípio espiritual a união com o princípio material para que ambos conseguissem progredir. Então, podemos mais uma vez trazer uma reflexão. Ao término da nossa atual existência física, afinal de contas, o que fizemos? O benfeitor Emmanuel, ele nos traz uma afirmação onde ele pontua: ninguém recebe talentos da vida para escondê-los em poeira ou ferrugem. Nasceste para realizar o melhor. E alguém já parou para se perguntar: quais são os meus talentos? Essas passagens, especificamente essas que eu estou fazendo a analogia, né, a interconexão de Mateus, ela pode ter muitas interpretações, mas trazendo por essa ótica em cima desse ensinamento do Emmanuel, nos leva, então, a essa indagação. Quais são, de fato, os meus talentos? E agora eu quero fazer uma reflexão sobre essa passagem, mas eu quero analisar primeiro o contexto.
Qual é o contexto histórico, o contexto religioso, bíblico, que, quando Cristo proferiu essas palavras, estava inserido? E a primeira coisa, meus amigos, que eu quero abordar são exatamente as circunstâncias vivenciadas no período histórico em que o Cristo citou essa passagem. Vejam, a parábola dos talentos, ela é o capítulo 25 do Evangelho de Mateus. E este capítulo é aquele que integra o que nós conhecemos como o sermão profético, também conhecido como Sermão da Montanha. Aquele onde Jesus falou sobre as bem-aventuranças, né? O nosso código de conduta moral. Bom, vamos começar a fazer, então, algumas avaliações aqui, algumas análises. Aonde é que aconteceu o Sermão da Montanha? O Sermão da Montanha aconteceu à beira do Mar da Galileia. Mais precisamente, aos pés do Monte das Beatitudes. Mas sabemos que a Galileia era uma região muito pobre, lá na época romana. E o país Galileia, ele então, depois das guerras judaico-romanas, ele foi dividido em 3 regiões, em 3 províncias romanas. A região da Judéia, a região da Samária e também a região da Galileia. Logo, a região da Galileia, ela era uma província romana e que se submetia às ordens do César, que era o imperador. A história nos traz que, ao longo de quase 500 anos de soberania, dessas conquistas do Império Romano, elas foram muito extensas. Não só extensas, como sanguinárias. Porque o Império Romano, ele visava bens materiais. Ele visava conquistas. E o Império alcançou uma imensidão territorial, algo em torno de 5 milhões de quilômetros quadrados. Eu lembrei do Aristides, que gosta desses números, né, Aristides? Só para a gente ter uma noção, gente, fazer um comparativo, o Brasil hoje tem quase 8 milhões de quilômetros quadrados. E o Império Romano foi algo em torno de 5 milhões de quilômetros quadrados, com uma população de mais de 70 milhões de pessoas. E durante todos esses séculos, um dos principais objetivos desses imperadores, destes Césares, era necessariamente a conquista. E no período crístico, o César era o imperador Tibério. E o Tibério, ele foi o segundo imperador romano. O seu nome era Tibério Cláudio Nero César. E esse era o imperador durante o período que Cristo foi crucificado. Bom, comecem a fazer as associações. Todas as províncias, então, do Império Romano foram ocupadas por soldados romanos. Em especial, a Judéia. A Judéia, depois das guerras judaico-romanas, né, os judeus que foram despatriados, eles passaram a se chamar, então, de hebreus. E a sua terra passou a ser chamada de Palestina. A nível de contextualização, o território da Judéia hoje, ele corresponde mais ou menos ali perto do Mar Morto, entre a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Bom, e qual que era o principal símbolo de dominação romano? Era o imposto. É o imposto o qual a população era obrigada a pagar aos Césares. E como cidadãos de um território ocupado pelos romanos,
os hebreus, eles eram obrigados a pagar os impostos a César. E como que esses impostos eram pagos? O sistema monetário romano incluía uma moeda de prata que chamava-se denário. O denário era a moeda mais comum, de grande circulação no Império naquela época. E eu quero destacar uma coisa interessante. O apóstolo Levi, filho de Alfeu, que é o Mateus, ele vivia, então, nessa época de Cristo, em Cafarnaum. E antes dele ser chamado para seguir Jesus, Mateus era coletor de impostos do povo hebreu, justamente durante o período de dominação romana. E na primeira passagem de Mateus, que foi citada anteriormente, lá nós temos: foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Gente, vamos interpretar isso aqui, que é muito interessante. Talento, então, aqui no contexto dessa passagem, ele foi usado como uma unidade monetária. Isso representava uma quantidade muito elevada. Tá? Só que o talento, no uso comum cotidiano na época romana, ele era uma unidade de medida. Apenas quando foi aplicado sem uma denominação de unidade, que ele passou a se tornar ou a ser referido como uma unidade monetária. Ele era equiparado à prata. Daí, podemos entender que 10.000 talentos era uma quantidade extraordinariamente elevada. De acordo com os estudiosos, a proporção era de 1 para 120. Ou seja, cada talento valia algo em torno de 120 denários. Assim, 10.000 talentos correspondia a aproximadamente 1.200.000 denários, ou 1.200.000 dias de trabalho. Por quê? Porque o pagamento dos escravos eram feitos através dessa moeda, o denário. E um dia de trabalho correspondia a um denário. Então, aquele que lhe devia 10.000 talentos, lhe devia 1.200.000 denários, ou dias de trabalho. Então, Jesus dava... Eu estou rindo, gente, porque é um valor absurdo, né? É muita coisa. Eu demorei para compreender com precisão isso aqui. Jesus, então, dava a entender que se tratava de quê? De um compromisso impossível de ser pago, ser liquidado. Bom, compreendido, então, passando por esse fato inicial, eu quero adentrar agora nos aspectos religiosos. As principais ideias dessa parábola, que é a parábola do bom samaritano, elas podem ser da seguinte forma resumidas. Fica claro que na parábola, o Senhor, o qual ele se refere, é Deus. Os servos somos nós, a humanidade. E os talentos são os bens e recursos que a providência nos outorga, para serem empregados em benefício próprio, em nosso benefício, e também em benefício dos nossos semelhantes. E o tempo concedido para essa movimentação, para essa transação, é exatamente o tempo da nossa existência aqui na Terra. Então, gente, a distribuição de talentos, mesmo que em quantia desiguais, ao contrário do que aparentemente pareceu denotar, ela não tem nada de injusto. Ela se baseia exclusivamente na capacidade de cada um de nós. Na capacidade nossa adquirida antes de encarnarmos.
A parábola dos talentos, ela fala de quê? Ela fala de multiplicação. Multiplicar talentos é uma finalidade evolutiva para que alcançamos a felicidade. Vejam, todos somos filhos de Deus. O Pai reparte com todos, de forma igualitária, os seus dons. A uns, a mais. A outros, a menos. Mas sempre de acordo com a capacidade de cada um. A uns dá dinheiro, a outros dá sabedoria, a outros dons espirituais. E também pode acontecer que alguns recebam tudo isso de uma vez só. E Jesus nos assinala o quê? Que nós nascemos com bens emprestados. E esses bens não são nossos, eles são do Senhor. Por isso ele disse, entregou-lhes seus bens, fazendo uma alusão daquilo que não pertence ao ser humano quando ele nasce. Quando nós nascemos, nós temos o quê? O nosso corpo físico, nós temos a nossa saúde, nós temos a nossa família, a nossa casa, né? Os nossos pertences que a gente vem adquirindo no decorrer da existência. Em resumo, a gente poderia, num primeiro momento, compreender que Jesus nos ensinou a multiplicar todas essas coisas que nos foram emprestadas. Bom, se recebemos saúde, nós devemos multiplicar em mais saúde. Não necessariamente em cuidados físicos, mas, sobretudo, qual saúde que Deus se refere? A saúde espiritual. E nessa linha de pensamento foi que Jesus nos ensinou que o nosso Pai nos empresta do seu amor para que tornemo-nos verdadeiramente nossos. O quê? Esses talentos que serão multiplicados. Vejam, aos olhos da nossa doutrina, Deus não condena a riqueza, muito menos o rico. Assim como ele não condena a pobreza e o pobre. O que se condena é o mau uso dos bens que Deus nos deu como instrumento de progresso moral para ser utilizado no amor ao próximo. A riqueza como prova, ou até mesmo como expiação, ela pode ser associada aos talentos que Deus nos empresta para a prática do bem, para que nós possamos servi-lo. E nesse sentido, no livro O Consolador, lá do Chico Xavier, mais precisamente na resposta à pergunta número 57, Emmanuel nos disse: todos os homens são ricos pelas bênçãos de Deus e cada qual deve aproveitar com êxito os talentos recebidos, porquanto, sem exceção de um só, prestarão um dia, além túmulo, contas de seus esforços. Ou seja, um homem não é dono nem do seu corpo, nem dos bens que ele conquistou legitimamente. Ele é apenas usuário, que deve prestar contas a Deus do uso que ele dá do que recebeu quando ele encarnou. Enquanto encarnados, nós não temos a propriedade absoluta desses bens, inclusive daqueles bens conquistados pelo nosso trabalho, pelo nosso suor.
nós teremos sim que prestar contas a Deus de todo isso, de todo o uso que fizermos desses recursos que porventura podem chegar em nossas mãos. E Kardec, quando ele se refere à verdadeira propriedade, ele nos deixa claro o seguinte: a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais conquistadas aqui pelos homens, essas são de posse absoluta. E é por isso que o homem deve usar os bens materiais e o próprio corpo físico para adquirir esses valores da alma. Então, gente, o corpo, os bens materiais conquistados, eles são apenas meios para que nós consigamos, através dos ensinamentos do Mestre, conquistar os nossos valores da alma. Nós não nascemos em condições iguais. Apresentamos vários níveis evolutivos e múltiplas capacidades, que, na verdade, são resultado de todas as nossas encarnações anteriores. É o acúmulo dessas experiências, que elas foram construídas conforme a nossa idade evolutiva e também das conquistas pessoais que alcançamos. Sabemos que os espíritos, eles renascem aos milhões, aqui no nosso planeta ou qualquer outro orbe. E mesmo dentro do seio da família, a gente pode observar com mais acuidade que o potencial das capacidades individuais de cada um dos membros que compõem essa família, esse potencial é diferente. Cada um à sua forma. Cada um a seu tempo. Uns recebem 5 talentos, outros 2, outros 1. E o recebimento se dá a cada um segundo a sua própria capacidade. Ou seja, conforme a bagagem espiritual que carrega consigo. Gente, Jesus não nos ensinou que nascemos com capacidades diferentes durante essa nossa viagem, essa nossa transição aqui no planeta Terra? Então, essa é a confirmação das diversidades de aptidões. Da mesma forma, é uma forte alusão que já vivemos outrora. Não importa, gente, se sejam 5, 10, 2. O importante é que os talentos se multipliquem. Trabalhar com os talentos, então, significa valorizar cada empréstimo recebido e ganhar mais. Como? Através do bom uso de cada um desses talentos que eu recebi. Vamos ver alguns exemplos? Um exemplo é receber a saúde física e multiplicá-la em saúde espiritual. É o caso do trabalho espiritual em favor de quem precisa. Veja bem, se eu possuo saúde, consequentemente, eu posso usá-la para mim, a meu favor. Mas também, por outro lado, eu posso multiplicá-la, não posso? E de que forma que eu posso multiplicar? Doando para os outros na forma de amor,
amor ao próximo, em trabalhos de beneficência. Quer ver outro exemplo? Se eu recebo a oportunidade de nascer em um lar que me possibilite estudos e boas condições para o meu crescimento pessoal, então eu posso utilizar essas bênçãos para mim, mas também posso multiplicar. Como? Gerando bem-estar em torno de mim mesmo, ofertando trabalho, criando oportunidades, distribuindo conhecimento e também doando do meu próprio tempo para que eu possa, ao meu derredor, ao meu derredor, haver a ampliação dos talentos para além de mim mesmo. Para que eu não seja egoísta e retorne ao plano superior com esses talentos sem multiplicá-los. Nas atividades espirituais, conseguimos observar isso com mais amplitude. Quem dá de si mesmo gera um campo espiritual favorável para a ação da espiritualidade superior. Como é o caso dos trabalhos espirituais nos centros espíritas. Estes trabalhos, que têm muitos benefícios, chegando até as multidões dos necessitados, que são atendidos todos os dias, nos dois campos de vida, tanto os encarnados quanto os desencarnados, não é verdade? Então, meus amigos, aquele que recebeu um talento é o que menos condição espiritual apresentava. Representa a condição do espírito que ainda está materializado, com apego aos bens terrenos, e que não que não percebeu a necessidade de ampliar as suas possibilidades. E desta forma, como todo indivíduo preso ao próprio egoísmo e ao próprio medo, o que ele faz? Enterra o talento. Não multiplica. Então, enterrar-se significa viver apenas na materialidade da vida, consumindo e também consumindo-se. Enterrar-se são todas as pessoas que se cuidam, guardam, conservam e retêm os pertences da vida para si mesmos. São todos os que vivem apenas para si, ou para alguém que ele possa desenvolver algum interesse. Veja bem, meus amigos, é possível, nos tempos atuais, observarmos as mudanças que ocorreram na sociedade, correto? É nítido, é perceptível. A gente vê continuamente isso acontecendo. Percebemos que estamos vivendo em uma sociedade de valores predominantemente narcísicos e egoísticos, aonde o personalismo é tido como uma virtude. E muitas vezes ele é confundido com autoestima. E pior, isso está sendo estimulado. Isso está sendo aplaudido. E o que tem acontecido, na verdade, gente, é que estamos assistindo a um desfile de egocentrismo e um festival de aparências na era da vaidade. E deste modo, gente, cava-se na terra. Cava-se um buraco cada vez mais fundo por estar adotando essas características como um modo de vida, como um modo de busca de felicidade. E o resultado disso
vem logo a seguir. É a lei de causa e efeito, na qual somos submetidos. E o resultado representa o nosso comportamento perante essa lei. Então, gente, os talentos simbolizam os infinitos recursos divinos disponibilizados pelo Criador em prol do nosso progresso espiritual. O ajuste de contas nada mais é que uma ferição de valores. É o prestar de contas que cedo ou tarde nos alcança. E é possível fugir dessa avaliação divina? E é assim, gente, com base nessa prestação de contas, que os planejamentos reencarnatórios são feitos. Ou seja, a análise de todas as ações do espírito em cada etapa do seu aprendizado. E, neste sentido, aconselha Emmanuel: melhorar para progredir. Eis a senha da evolução. Não ouvides que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós, outros, a solução de problema alusivo à capacidade de recebê-los? Então, gente, partindo por fim, aquele que aproveitou os talentos que Deus lhe emprestou, fazendo algo maior no mundo, agradou ao Senhor. E aquele que escondeu, enterrou, silenciou o talento, teve medo. E o medo o engessou. E engessado não viveu bem, pois não soube usar o seu talento para algo no mundo. E esse, engessado, acabará amargando o tempo perdido no mundo espiritual ou até mesmo aqui neste mundo. E como diz parte da passagem, não haverá choro e ranger de dentes. E finalizando, repito, a necessidade de irmos em busca de descobrir nossos talentos, buscando utilizá-los como os valores positivos. Entendemos como valores positivos a compaixão, a bondade, a coragem, a perseverança, a humildade, a sabedoria, o amor ao próximo. Devemos, então, descobrir nossas feridas e saná-las, perdoando aos outros e, principalmente, perdoando a nós mesmos. Aceitando que cada qual seja e atue conforme as suas condições e não conforme as nossas exigências. E, por fim, que caminhemos na terra como peregrinos atentos, com a atenção plena no hoje, no agora, focando não somente no bem, mas focando o bom e o amor. Assim, encerramos o nosso estudo dessa noite. E mais uma vez, eu quero agradecer a todos pelo carinho, pela atenção, e que o Mestre nos acompanhe e permita que os amigos benfeitores, orientadores desse trabalho, possam nos acompanhar, nos iluminar. Muito obrigado. Tenha uma excelente noite.